A Primeira Guerra Mundial. A Europa antes da guerra. No início do século XX, a Europa vivia um momento de aparente estabilidade, mas com tensões latentes. Os países buscavam expansão territorial, desenvolvimento industrial e prestígio militar. O continente estava dividido em blocos de alianças militares defensivas, que se transformariam em ofensivas ao primeiro sinal de conflito. Causas principais. Países como Alemanha, França e Sérvia viviam ondas nacionalistas. A ideia de superioridade cultural e militar alimentava a hostilidade entre nações. A disputa por colônias na África e na Ásia intensificou rivalidades, especialmente entre França, Alemanha e Reino Unido. Na área bélica, as potências europeias investiam fortemente em armamentos e mantinham exércitos prontos para o combate. Diante das tensões crescentes, alianças militares foram feitas, as quais eram Tríplice Aliança, 1882, formada por Alemanha, Áustria-Hungria e Itália. Tríplice Entente, 1907, formada por França, Reino Unido e Rússia. A crise se estendeu até os Balcãs. A região era um caldeirão de tensões entre impérios e nacionalismos, principalmente entre o Império Austro-Húngaro e a Sérvia. O assassinato de Francisco Ferdinando, em 28 de junho de 1914, arquiduque herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, em Sarajevo, Bósnia, por Gavrilo Princip, membro de um grupo nacionalista sérvio chamado Mão Negra, desencadeou uma série encadeada de declarações de guerra. A Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia. A Rússia, aliada da Sérvia, mobilizou suas tropas. A Alemanha declarou guerra à Rússia e à França. O Reino Unido entrou em guerra após a invasão da Bélgica pela Alemanha. Esse conflito sangrento teve duas fases. Fase 1. Guerra de Movimento, 1914. Nos primeiros meses, os exércitos se moveram rapidamente. A Alemanha tentou implementar o Plano Schlieffen, invadindo a Bélgica para atacar a França por trás. Isso levou os britânicos à guerra. Houve batalhas intensas, como Batalha de Marne, setembro de 1914. Os franceses conseguiram barrar o Pieusaint avanço alemão. Fase 2. Guerra de Trincheiras, de 1915 a 1917. O conflito virou uma guerra de posições. Soldados viviam e lutavam em trincheiras. Condições precárias, doenças e combates constantes tornaram essa fase extremamente desgastante. Principais batalhas da guerra. Batalha de Verdun, 1916. Durou 10 meses, com quase 1 milhão de mortos e feridos. Batalha do Somme, 1916. Uma das mais sangrentas da história. Na frente oriental, Alemanha e Áustria-Hungria enfrentaram o Império Russo, com grandes vitórias alemãs. No Oriente Médio, o Império Otomano entrou no conflito ao lado dos alemães. Na África e Ásia, colônias foram usadas como campos de batalha e fontes de recursos. Combates também foram travados no mar. Os britânicos impuseram bloqueios navais à Alemanha, que respondeu com submarinos, U-Boots. Este conflito destacou-se pelo uso de novas armas e tecnologias, tais como gás venenoso, metralhadoras, lançadores de chamas, tanques e aviões, e submarinos. Propaganda e guerra psicológica. Governos usaram a mídia para manter o apoio popular e recrutar soldados. A censura e a manipulação de informações foram comuns. Papel das mulheres. Com os homens no fronte, as mulheres assumiram postos nas fábricas, escritórios e hospitais. Esse fato impulsionou a luta por direitos como o voto feminino, a entrada dos Estados Unidos e a saída da Rússia. Em 1917, a Revolução Russa derrubou o czar Nicolau II. O novo governo, liderado pelos bolcheviques, assinou o Tratado de Brest-Litovsk com a Alemanha em 1918, encerrando a participação russa na guerra. Os Estados Unidos, que até então estavam neutros, declararam guerra à Alemanha em 1917 por vários motivos: ataques de submarinos alemães a navios americanos. O telegrama Zimmermann, em que a Alemanha tentou convencer o México
a atacar os Estados Unidos. Defesa da democracia e liberdade, segundo o presidente Woodrow Wilson. A entrada dos Estados Unidos foi decisiva. Com recursos, soldados e tecnologia, os aliados ganharam força, o fim da guerra. Em 1918, os alemães tentaram uma ofensiva final, mas foram derrotados. Os exércitos estavam esgotados. O povo alemão sofria com a fome, e revoltas começaram a surgir. Em 11 de novembro de 1918, a Alemanha assinou o Armistício de Compiègne, encerrando oficialmente os combates. O imperador Kaiser Guilherme II abdicou e fugiu para a Holanda. Tratado de Versalhes e novas fronteiras. Em 1919, foi assinado o Tratado de Versalhes, que impôs duras condições à Alemanha: perda de territórios, Alsácia-Lorena, colônias africanas. Redução drástica do exército, pagamento de enormes indenizações. Reconhecimento da culpa pela guerra, cláusula da culpa. Esse tratado gerou grande ressentimento na população alemã e contribuiu para a ascensão de Adolf Hitler. Outros tratados também redesenharam o mapa da Europa. Fim dos impérios austro-húngaro, otomano, alemão e russo. Criação de novos países: Tchecoslováquia, Iugoslávia, Polônia, Finlândia, entre outros. Consequências: mais de 17 milhões de mortos e 20 milhões de feridos, milhares de mutilados e traumas psicológicos profundos, crises econômicas e sociais por toda a Europa. Em consequência do conflito, teve fim monarquias e impérios seculares. Houve também o surgimento de regimes comunistas e fascistas e forte instabilidade política nos anos seguintes. Com a Europa devastada economicamente, os Estados Unidos emergiram como grande potência econômica e militar, com a Alemanha. Mergulhada em crise, facilitou a ascensão do nazismo. A paz imposta após a Primeira Guerra foi frágil e injusta. O ressentimento alemão, a crise econômica global e a instabilidade política levaram ao surgimento do nazismo e da Segunda Guerra Mundial, apenas 21 anos depois. A Primeira Guerra Mundial mudou o mundo para sempre. Mostrou o poder destrutivo da tecnologia aliada ao nacionalismo extremo, redesenhou mapas, criou novos países e derrubou antigos impérios. Suas consequências foram sentidas ao longo de todo o século XX e ainda influenciam a geopolítica atual. Gostou do vídeo? Deixe o seu like e compartilhe. E nos ajude a publicar mais conteúdos como este.